Você cresceu ouvindo que o amor era incondicional, que família é tudo, que amigos de verdade são para sempre, que existe um laço invisível, místico, que une as pessoas que te rodeiam. Você acreditou, claro que acreditou. Todo mundo acredita. É o script, é o teatro, é a maquiagem social feita para esconder a podridão que mora por baixo da superfície. Mas agora eu te pergunto, quantas vezes eles ficaram quando já não tinham mais nada a ganhar com você? Quantas vezes te ouviram sem esperar algo em troca? Quantas vezes te escolheram quando você já não era conveniente? Pausa. Silêncio. Agora sente a resposta. Você não foi amado. Você foi funcional. Aquele ombro amigo, útil. Aquele almoço de domingo, útil. Aquela mensagem de sentir sua falta, útil. Você foi um recurso emocional, uma fonte de validação, uma distração conveniente. Sabe o que dói mais? Não é o abandono. É a constatação de que o amor que você recebeu era só manutenção de interesse. Eles não ficaram porque te amavam. Ficaram porque você ainda servia para alguma coisa. E quando parou de servir, sumiram. É duro, eu sei. Mas você não veio aqui por conforto. Você veio aqui por fratura exposta. Enquanto você acreditava na história da lealdade eterna, eles faziam as contas. Subconscientemente, talvez, mas faziam. O quanto essa pessoa me dá. O quanto ela me alivia a solidão. O quanto ela faz eu me sentir importante. A equação é simples. Quando o saldo ficou negativo, o vínculo morreu. Só que ninguém te contou isso. Ninguém te disse que o afeto humano, na maioria das vezes, é um contrato de utilidade não verbalizado. Você projetou neles a sua própria capacidade de entrega, a sua fome de reciprocidade, a sua ânsia de pertencer. Mas eles só te responderam como qualquer organismo vivo responde, preservando o próprio interesse. Schopenhauer tentou te avisar. Nietzsche gritou isso nos livros. Jung sussurrou nos sonhos. Mas você preferiu chamar de má fase. Preferiu acreditar em ciclos da vida. A verdade é, eles nunca foram seus. Nem por um segundo. Tudo o que você viveu até hoje foi um teatro emocional, com você no papel de figurante que acha que é protagonista. Você sorria na foto de família e achava que aquilo era amor. Você trocava mensagens no WhatsApp e achava que aquilo era amizade. Você ouvia um "eu te amo" e achava que aquilo era verdadeiro. Era só manutenção de laço funcional. O dia que você parou de ser interessante, virou peso morto. E agora você sente o vazio. Não o vazio da ausência deles, mas o vazio de perceber que nunca teve o que achou que tinha. Sabe o que é mais humilhante? Eles não sentem a sua falta, nem vão. Porque o espaço que você ocupava já foi preenchido por outro. Outro mais conveniente, outro mais fácil, outro mais útil. Enquanto você se afoga em saudade, eles estão rindo em outra mesa, abraçando outro alguém, postando outra foto, contando as mesmas piadas, com outro público. Porque no fundo, você é substituível, sempre foi. Você só custou a perceber. E sabe por quê? Porque a sua carência te cegou. Porque a sua esperança te manteve refém. Porque a sua vontade de acreditar em relacionamentos de verdade te fez ignorar todos os sinais. Aquele dia que te deixaram falando sozinho, aquele convite que nunca chegou, aquela promessa quebrada sem remorso, aquele silêncio que durou dias, semanas, tudo isso já era a resposta. Mas você insistiu em não ouvir. Você maquiou o abandono, chamou de fase difícil. Você editou a memória, salvou só os bons momentos. Você justificou a ausência, disse que era correria, mas a realidade é simples, nua, crua e sem poesia. Você nunca foi amado, só foi útil. Eles te mantiveram por conveniência, te elogiaram por interesse, te abraçaram por necessidade própria. Quando acabou a utilidade, acabou você. E antes que você pense em se defender mentalmente dizendo, mas teve momentos reais, entenda. Até parasitas sabem criar conforto antes de sugar tudo. Não se iluda, não romantize, não floreie. Se hoje você sente essa dor, é porque em algum lugar, lá no fundo, você sempre soube. Sempre teve aquele incômodo, aquela sensação de ser pouco, de estar forçando a permanência, de estar mendigando migalhas emocionais. E o mais insano, mesmo agora, com tudo escancarado, tem uma parte sua que ainda quer voltar para lá, que ainda pensa, quem sabe, se eu for mais compreensivo, se eu tiver mais paciência, se eu fizer mais por eles. Pare. Você não precisa de mais um ciclo de humilhação. O que você precisa é encarar que o palco está pegando fogo, e você é o único que ainda insiste em dançar no meio das chamas. Eles já saíram do teatro faz tempo. Você só não percebeu porque continuou interpretando. Agora acabou. Acabou a cena.
Acabou a farsa. O que você faz com isso é problema seu. Mas uma coisa é certa: depois dessa constatação, voltar a dormir é uma escolha. E escolher dormir de novo é escolher morrer acordado. Você cresceu repetindo uma frase que nunca parou para questionar: laços de sangue são eternos. Que piada. A verdade que ninguém teve coragem de te dizer é simples. Você é o único que assinou esse contrato emocional. Sim, você, sozinho, com a caneta da sua carência e a tinta da sua ilusão. Enquanto você fazia promessas silenciosas de lealdade eterna, eles só estavam vivendo. Enquanto você jurava que nunca os deixaria, eles te incluíam numa planilha emocional. Custo versus benefício. Você acha que isso é amargura? Que é exagero? Então me responde: onde estavam eles? Nas suas piores noites? Quem segurou sua mão quando você não tinha mais nada? Quantas vezes você chorou por eles, enquanto eles nem lembravam que você existia? Silêncio de novo. O mesmo silêncio que você ouvia toda vez que precisava de socorro. A grande verdade é que o conceito de família, de amizade, de amor incondicional, é o maior golpe de marketing emocional da história da humanidade. Sabe por quê? Porque cria gente como você, viciado em entregar, dependente de receber, escravo de um vínculo que só existe na sua cabeça. Você alimentou a ideia de que eles te deviam algo, de que por serem seus, eles estavam emocionalmente obrigados a estar ao seu lado. Só que, acorda, eles não te devem porra nenhuma, e você também não deve mais. A partir do momento que você entende que o contrato nunca existiu, a jaula começa a enferrujar. Eles te ensinaram que cortar laços é egoísmo, que se afastar é traição, que se proteger é frieza. Mas o que eles nunca disseram é que te prender emocionalmente foi o verdadeiro ato de egoísmo. Eles se alimentaram da sua culpa, da sua lealdade cega, do seu medo de ser o filho ingrato, o amigo frio, o parceiro cruel. Você virou o cão de guarda emocional, sempre pronto, sempre disponível, sempre rastejando pelo mínimo sinal de afeto. E quando você tentava ir embora, eles usavam o velho discurso: depois de tudo que eu fiz por você, mas somos família, amizade de anos, chantagem emocional embalada como moralidade, manipulação com cheiro de abraço, e você caía de novo. Porque o problema nunca foi a falta de amor deles. O problema foi a sua falta de coragem para aceitar que você sempre foi o único investidor nesse projeto falido. Eles só participavam enquanto valia a pena, enquanto você resolvia problemas, enquanto você emprestava dinheiro, enquanto você era útil. O dia que você começou a custar mais do que entregava, o contrato invisível foi rasgado. Só que você continuou assinando sozinho, reeditando cláusulas, reescrevendo promessas, renovando prazos emocionais que ninguém mais queria cumprir. Sabe aquele amigo que some por meses e só aparece quando precisa? Sabe aquele familiar que só lembra de você no aniversário, porque viu no Facebook? Sabe aquele parceiro que só te procura quando está carente, mas desaparece no resto do tempo? É tudo a mesma lógica. Eles assinam o contrato só quando querem e rasgam na sua cara quando não precisam mais. E você segue aí, de caneta na mão, escrevendo votos de lealdade pra gente que já mudou de endereço emocional há anos. Sabe o que é pior? Você ainda acha que eles são bons no fundo, que eles só estão passando por uma fase difícil, que uma hora eles vão voltar a ser como antes. Mas o que você chama de fase é só a verdade que você se recusa a encarar. O afeto deles nunca foi incondicional. A presença deles nunca foi gratuita. O amor que você sentiu sempre teve uma fatura escondida. Eles te deram migalhas. Você chamou de banquete. Eles te deram esmolas emocionais. Você chamou de parceria. Eles te ofereceram o mínimo vital, só o suficiente para te manter preso. E você, de tão desesperado, transformou isso em alicerce emocional. Agora o véu rasgou. Agora não tem mais volta. O que sobra? Uma pergunta simples, que vai te assombrar até o final desse vídeo. Se eles nunca assinaram esse contrato, por que caralhos você ainda está obedecendo aos termos? Parabéns, você virou aquilo que jurava nunca ser, seu próprio carcereiro. Você é o guarda e o prisioneiro. Você é o algoz e a vítima. Você é a voz que pede socorro e a mão que tapa a própria boca. Sabe aquele ciclo que você vive? Se doa, se decepciona, se revolta, promete que nunca mais, e no mês seguinte tá lá de novo? Pois é, esse roteiro tem um nome: covardia emocional crônica. Não é empatia, não é bondade, não é grande coração,
é medo disfarçado, medo de ficar sozinho, medo de cortar laços, medo de encarar o eco da própria mente quando não tiver mais ninguém para validar sua existência. Você chama de lealdade, mas o que é pânico socializado. Você virou o escravo feliz, aquele que sorri com os grilhões nos pulsos, aquele que se emociona com migalhas, aquele que aprende a agradecer o pouco, só para não perder o quase nada. Você romantizou a própria prisão, fez álbum de memórias com as suas humilhações, colocou moldura nas migalhas de afeto, fez tatuagem com o nome de quem te ignorou. Cada vez que eles te machucaram, você fez o quê? Passou pano, inventou desculpas, jogou a culpa pra cima de você. Ah, talvez eu tenha cobrado demais. Ah, talvez eles estejam passando por uma fase difícil. Ah, eu preciso entender o lado deles. Não, você não precisa entender porra nenhuma. O que você precisa é aceitar o óbvio. Você tem medo de ser livre, porque ser livre significa cortar a fonte da sua dopamina emocional. Significa encarar o vazio que vem depois. Significa olhar no espelho e admitir: eu me traí por anos, só para não perder quem nunca fez questão de me ter. Você seguiu o manual da submissão afetiva, regras básicas que você executa sem perceber. Quando te ignoram, você insiste. Quando te machucam, você racionaliza. Quando te descartam, você reza para ser útil de novo. Quando finalmente consegue atenção, você esquece tudo o que passou. Isso tem outro nome: síndrome do prisioneiro emocional. Você se acostumou com a cela, com o frio, com a ausência, com o desprezo disfarçado de convivência, e agora, qualquer passo para fora parece uma sentença de morte. Sabe aquele desconforto que você sente só de imaginar um Natal sozinho? Sabe aquela ansiedade de abrir o celular e ver que ninguém te chamou? Sabe aquela angústia de olhar o feed e perceber que eles seguem vivendo sem você? Essa é a coleira invisível que te controla. Você pode até achar que escolhe, que decide, que é uma pessoa boa demais para guardar mágoas. Mas no fundo, o que você tem é um pacto com a sua covardia. Porque você sabe, se decidir romper, se decidir ir embora, se decidir cortar, vai ter que encarar um inimigo que você evitou a vida inteira. Você mesmo vai ter que olhar para dentro e ver o tamanho do buraco que a sua carência cavou. Vai ter que parar de jogar a culpa nos outros e admitir que você foi cúmplice de cada facada. Eles te machucaram? Sim. Eles te usaram? Sem dúvida. Eles foram egoístas? Sempre. Mas você foi o fornecedor oficial da sua própria dor. Porque sempre que a vida te deu um sinal de que era hora de ir embora, você ficou. Sempre que alguém te deu um motivo para cortar, você amarrou mais forte. Sempre que a realidade tentou te acordar, você tomou mais um gole de esperança. Você virou especialista em dar segundas chances para quem nem merecia a primeira. E sabe qual o resultado? Agora você está aqui, ouvindo isso, doendo de novo, com raiva de mim, com raiva de você, tentando decidir se desliga o vídeo ou se escuta até o fim. Mas eu vou te dizer uma coisa que ninguém mais tem coragem de te dizer. O ciclo só existe porque você permite. Você pode culpar o mundo, pode culpar seus pais, seus amigos, seus ex-amores, mas no fim, quem manteve a coleira presa foi você, por medo, por carência, por covardia. Você teve 1000 chances de cortar, de ir embora, de se preservar, mas preferiu continuar servindo. Sabe por quê? Porque você tem medo de viver sem a dor que te define. Você é viciado em ser vítima, viciado em ser o coitado, viciado em repetir para si mesmo que é só um coração grande, mal compreendido. Mentira. Você é só um covarde com boa retórica. E agora chegou o momento que você sempre evitou. Ou você vira o traidor da sua própria história, ou continua sendo o idiota de sempre. Escolhe. Aqui é onde a maioria desliga o vídeo. É o momento onde a esperança morre de vez. E eu não vou fazer o papel ridículo de tentar te consolar. O que você precisa agora não é esperança, é colapso. Você passou a vida inteira esperando que eles mudassem, esperando que eles te enxergassem, esperando que o momento certo chegasse, esperando que o universo te recompensasse pela sua bondade. Mas aqui vai a sentença que você tentou evitar. O universo não te deve nada. As pessoas também não. Ninguém vai mudar. Ninguém vai te pedir desculpas de forma sincera. Ninguém vai voltar e te abraçar do jeito que você sempre sonhou. Você pode fazer o teatrinho da resiliência o quanto quiser. Pode encher o peito de frases motivacionais. Pode tatuar palavras bonitas no corpo. Pode ouvir podcasts de autoconhecimento. Mas no fundo, enquanto você continuar esperando, você continua sendo a criança emocional que estica os braços, implorando por um colo que nunca vem. E sabe qual a cura para isso? Desprezo. Sim, desprezo. Não por eles,
por suas próprias expectativas patéticas. Você precisa olhar para o próprio desejo de ser amado e rir. Rir da ingenuidade, rir da ilusão, rir da carência disfarçada de virtude. Pare de esperar que o outro faça o que você faria. Pare de esperar que eles reajam como você reagiria. Pare de esperar que o mundo funcione segundo a sua moral de justiça emocional. Você acha que merece retribuição? Que sua lealdade vai gerar pontos de bônus? Que sua dor vai comover alguém? Lamento te informar. O palco da vida não é justo, nem poético, nem moral. Schopenhauer já te deu o mapa. O ser humano é egoísta por natureza, não por maldade, por design. Você não pode reclamar da gravidade porque ela te derruba. Do mesmo jeito, não pode reclamar da natureza humana porque ela te ignora. Sabe o que você pode fazer? Se adaptar. E se adaptar aqui não é ser cínico, é ser estratégico. Quer parar de sofrer? Então pare de criar castelos de expectativa na areia movediça das relações humanas. Quer paz? Reduza suas projeções a pó. Espere menos. Espere nada. Observe os movimentos. Calcule os interesses. Entenda o jogo. Quando alguém te procurar, pergunte a si mesmo: por que agora? Quando alguém sumir, diga para si mesmo: faz sentido. Quando alguém te prometer o mundo, sorria e continue andando. Não é sobre virar pedra, é sobre virar filtro. Você não tem que se fechar, tem que selecionar. A diferença entre o ingênuo e o lúcido é que o lúcido também sente, mas nunca mais se vende barato. Enquanto você continuar esperando afeto incondicional, vai continuar sendo massa de manobra emocional. Quer um exemplo? Lembra daquela última vez que você chorou por alguém que te ignorou? Lembra da mensagem que você escreveu e apagou? Lembra da ligação que nunca aconteceu? Pois é. Agora lê de novo a legenda invisível de todas essas cenas. Eu ainda espero. Ridículo, né? Mas verdadeiro. E enquanto você mantiver essa esperança podre debaixo do peito, vai seguir sendo previsível. E o previsível é fácil de manipular. Quer se tornar incontrolável? Quer finalmente sair da coleira? Quer que eles sintam a sua ausência como um soco no estômago? Então faça o que eles nunca esperam que você faça. Pare de esperar por eles. Mate a esperança. Queime o contrato emocional. Desmonte o altar que você construiu para eles dentro da sua cabeça. Quando você para de esperar, você para de se ferir. Quando você para de se ferir, você começa a observar. Quando você observa, você entende os padrões. E quando entende os padrões, você se torna perigoso. Perigoso, porque você vira aquele que não precisa, aquele que não implora, aquele que não se vende, aquele que não se arrasta. Quer saber o que acontece quando você chega nesse estágio? Eles voltam. Sim, eles voltam. Assustados, curiosos, desconcertados, porque a versão de você que eles conheciam morreu. E o fantasma que sobra não pede nada, não cobra nada, não espera nada. E justamente por isso, assusta, atrai, inverte o jogo. Mas não se engane, essa não é a parte bonita da história. É só mais uma fase da guerra. Agora que você começou a desprezar suas expectativas, agora que você começou a rir da própria carência, você está pronto para a próxima etapa. Escolher entre seguir o caminho da lucidez ou se render à covardia consciente. Mas isso é papo para o próximo capítulo. Até aqui, você tinha o direito de ser burro, de ser cego, de ser o otário emocional que acredita em finais felizes feitos de superação afetiva e redenção alheia. Mas agora, você sabe que nunca foi amado, só foi útil. Sabe que o contrato de lealdade só existia na sua cabeça. Sabe que o ciclo de humilhação era escolha sua. Sabe que a esperança era o veneno mais disfarçado de todos. Agora, a ignorância virou uma farsa consciente. Se você continuar fingindo que não entendeu, se continuar romantizando, se continuar inventando desculpas para quem te machuca, você não é mais vítima, é cúmplice. A partir desse momento, cada recaída sua, cada mensagem não respondida que você ainda mandar, cada ligação que você fizer chorando, cada tentativa de se explicar, cada vez que você aceitar menos do que merece, vai ter um nome novo: covardia deliberada. E tem mais: ninguém vai vir te salvar, ninguém vai te arrancar desse buraco, ninguém vai segurar sua mão enquanto você tenta subir. Porque a verdade final, a verdade que você evitou encarar até aqui, é que o único que te colocou nessa merda de situação foi você. Não é sobre o que eles fizeram, é sobre o que você tolerou. Você virou um especialista em manipular a si mesmo. Criou narrativas internas para justificar o injustificável. Eles só estão passando por um momento difícil. Eu também erro, então tenho que entender. Eu só preciso ser paciente. Mentira, tudo mentira. Você estava com medo de encarar a realidade, que se você soltasse todo mundo, só sobraria você. E aí vem o detalhe mais sujo dessa história.
Talvez você nem saiba quem é, sem as migalhas deles. Você construiu sua identidade em cima da dor, se alimentou de pena, se vestiu de mártir, se escondeu atrás da desculpa de ser alguém que ama demais, mas chega. A farsa acabou. O palco pegou fogo, as cortinas estão em cinzas, os aplausos nunca existiram. Agora, ou você levanta, ou continua rastejando, mas sabendo que cada passo de submissão é uma escolha lúcida por continuar se fudendo. Sabe o que é mais triste? Que depois de tudo isso, depois de ouvir tudo que eu disse, vai ter uma parte de você que ainda vai tentar encontrar uma desculpa para não mudar. Vai dizer que é difícil, que é complexo, que precisa de tempo, não precisa de porra nenhuma, precisa de coragem. Quer mudar? Corte, silencie, desconecte. Seja o traidor da narrativa que você mesmo criou. Quer respeito? Vire alguém que não se vende por migalhas. Quer paz? Pague o preço da solidão inicial. Quer dignidade? Saia agora dessa relação de auto-engano. Porque eu te aviso, se você decidir voltar para a jaula, ela vai te receber de braços abertos. O ciclo vai recomeçar. As mesmas promessas, as mesmas ausências, a mesma dor, recauchutada com palavras novas. Mas dessa vez, sem desculpa, porque agora você sabe. Agora, você viu o script. Agora você tem consciência. E sabe o que é ser covarde consciente? É ser o tipo mais baixo de covarde que existe. Aquele que sente o golpe, enxerga a faca, sabe de onde ela vem, e mesmo assim, se inclina para ser esfaqueado de novo. Então, antes de desligar esse vídeo, antes de voltar pro Instagram para ver se eles postaram algo, antes de pegar o celular para tentar mais uma última conversa, faz só uma coisa. Se olha no espelho, fica em silêncio. E se pergunta, eu tô pronto para viver com a vergonha de continuar fingindo que não entendi? Se a resposta for sim, pode ir. Volta pro ciclo. Seja feliz na sua prisão emocional. Mas se a resposta for não, se hoje for o dia em que você finalmente resolve rasgar o próprio script, então, faz uma promessa de verdade. Nunca mais se rastejar por quem nunca te mereceu. E se um dia, daqui a meses ou anos, a dúvida voltar, a carência bater, a saudade gritar, lembre da frase que eu vou cravar na sua mente agora, como um insulto final. A pior prisão é aquela onde o prisioneiro conhece as grades, mas continua abraçado a elas, com medo de andar sozinho. Agora escolhe, liberdade ou covardia consciente. Só você pode decidir. Só você vai pagar o preço. E o tempo já tá passando.